Tradutor. Otaquinho. No dia seguinte, Souta estava em seu quarto com orbes de monstros em ambas as mãos. Ele estava guiando a energia dentro dos orbes de monstro para recuperar seu Feron. Esta era a única coisa que ele poderia fazer se quisesse recuperar sua energia mais rapidamente, e também comeu algumas das frutas de mana que poderiam aumentar sua regeneração. Ele não comeu algumas das frutas de mana, pois tinham muito poucos efeitos sobre ele. Afinal, ele já comeu esses tipos de frutas antes. O efeito não era tão bom quanto da primeira vez, então as guardou sem querer. Ele simplesmente daria ao seu povo para aumentar seus poderes gerais. Claro, ele iria pegar as frutas que ele não havia comido antes. Souta havia terminado de transplantar os parasitas para seu povo. Todas as pessoas que receberam parasitas se recuperam imediatamente devido à capacidade de regeneração dos parasitas. Significa que ele poderia mobilizar imediatamente algumas de suas forças. Foi bom, já que ele não estava em condições de se mover. Em relação ao clã das bruxas, Amanda relatou a ele que persuadiu metade de seus membros do clã. O lado do ancião Guan que estavam dispostos a se juntar a ele, mas o lado do ancião Ami era contra. O ancião Ami era um homem orgulhoso, pois não queria se submeter a um homem mais fraco que ele, especialmente porque esse homem não fazia parte de seu clã. Além disso, Souta era um monstro e ele subconscientemente negou se juntar ao grupo de Souta. Uma bruxa submetida a um monstro? Isso nunca aconteceu na história de seu clã. Mas o que eles poderiam fazer? Amanda já estava nas mãos de Souta. O parasita já foi transplantado para o corpo dela há muito tempo. A única razão pela qual ele não se apressou em matar Souta foi porque ele estava grato por Souta ter ajudado a resolver seu problema. Mas resolver o problema deles não significa que o ancião Ami tinha que se tornar alguém sob o comando de Souta. Ele estava agradecido e ajudaria Souta na hora da necessidade, mas não abaixaria a cabeça. A única pessoa que ele abaixaria a cabeça era para líder do clã. Mas a atual Amanda só tinha o título de líder do clã. Ela não fez conquistas suficientes para se tornar o pilar do clã das bruxas. Sua força também era muito baixa para ficar no topo de todo o clã. Souta só podia aceitar. No começo, ele já sabia que convencer todas as bruxas a se juntarem a ele era impossível mesmo com a ajuda de Amanda. Amanda realmente fez um ótimo trabalho ao convencer o ancião Guan a se juntar. Esse é um legítimo especialista no reino das algemas. Uma pessoa que estava muito acima da força de Souta. Como todos seguiriam Amanda, ele ainda tinha uma chance no futuro. Eles não vão dizer não depois que ele se tornar mais forte do que eles. Vamos começar, disse Souta. Ele estava dentro da sala de controle junto com Torquays e outros. Assim que ele terminou suas palavras, ele ouviu um aviso do sistema em sua mente. Uma missão foi acionada e foi conectada à grande missão. Por favor, escolha uma das duas opções. Luta, fique neste planeta e espere o exército de demônios chegar. Lute e mostre aos demônios suas proezas. Recompensa: 20 pontos de habilidade, 50 pontos de atributos livre, 10 milhões de e 3 cartas aleatórias. Fuja, deixe este planeta para evitar o confronto com o exército demoníaco. Você tem uma semana antes que o exército demoníaco chegue a este planeta. Recompensa: 3 pontos de habilidade, 10 pontos de atributos livre e 50 mil. E Souta estreitou os olhos depois de ler as duas opções. No final, ele escolheu a segunda porque sabia que lutar outra grande batalha seria demais para ele. Além disso, suas forças ainda estavam fracas, e mesmo com a ajuda do clã das bruxas, sofreriam uma derrota brutal. Ainda era muito cedo para confrontar diretamente o exército demoníaco. Se ele estivesse no campo de batalha com outras forças, ele lutaria, mas aqui não há garantia de que todas as forças aqui possam parar o exército de demônios. Ele não podia subestimar o exército demoníaco. Mesmo que isso estivesse dentro do território do Conselho de Mundos Superiores, o exército de demônios ainda avançaria. Afinal, no jogo, o Lorde das Moscas destruiu brutalmente o Conselho. O submundo não era um bom lugar para enfrentar os demônios. Se ele quisesse lutar contra os demônios, então ele precisaria lutar contra eles em Imperium. Afinal, naquele lugar, diferentes organizações também lutavam contra os demônios. Ele não seria capaz de se esconder em um submundo,
pois não há país ou organização que esteja impedindo o movimento dos demônios fora de Imperium. Tudo o que podia fazer agora era esperar o momento certo. Comecem. Solta disse mais uma vez e Torquay seguiu seu comando. Ele apertou o botão para ativar o portão de transporte. A fortaleza guardiã foi envolta por uma luz branca antes de desaparecer na superfície do mundo. Com base nas informações da missão, ainda falta uma semana para os demônios chegarem, mas ele não precisou esperar. Ele iria imediatamente deixar este lugar para que não pudessem segui-los. Solta sentou-se confortavelmente em seu assento enquanto respirava aliviado. Esta viagem levará pelo menos 2 semanas antes de chegarem a esse planeta. Ele ainda teve tempo de se recuperar dos ferimentos que sofreu na luta contra Rovan. Estou entediado. Só posso treinar, mas não estou em condições de treinar. Só pioraria minhas feridas. Ele disse interiormente enquanto fechava os olhos. Várias cenas do jogo vieram à sua mente enquanto ele tentava se lembrar de todas as partes principais de grandes eventos. Ele tentou se lembrar de cada parte importante. Isso determinará seus movimentos no futuro. A Gula atacará o continente de deuses em um futuro próximo. Ele vai cair quando Michael subir ao palco para lutar com ele. Antes da queda da Gula, os titãs sairão e pegarão a grande facção desprevenida. Após a queda da Gula, a ação dos demônios se intensificou em todos os continentes. A maioria dos pilares demoníacos de alto nível aparecerá. Ele só conhecia esse evento de suas memórias, mas os detalhes eram desconhecidos para ele. Ele nem sabia por que os demônios diminuíram a velocidade no continente de deuses, mas ele acha que tem algo a ver com a Gula. A Gula deve ter algum tipo de acordo com os demônios ou então os demônios não parariam de avançar suas tropas. Assim, o melhor curso de ação para evitar demônios era ir para o continente de deuses. Sobre os detalhes internos deste evento, Solta tinha certeza de que desta vez aprenderá mais sobre ele. Os 10 mandamentos, 12 zodíacos e os 7 pecados capitais cairão um por um devido à intensa batalha com as principais organizações de toda a Imperium. No momento, não havia jogadores para minimizar a destruição dessas organizações. Assim como o que aconteceu com o exército de demônios, a maioria dos jogadores naquela época assumiu a missão de conter os demônios. Embora eles não pudessem parar o exército de demônios, eles ainda conseguiram segurá-los e mataram dezenas de milhares de demônios em todos os cantos. Solta suspirou e balançou a cabeça. 100 jogadores, as baixas desta vez serão maiores do que eram no jogo. Ele tinha que se preparar para o pior. Ele se levantou e acariciou suas roupas. Ele disse, vou voltar para o meu quarto. Vou deixar tudo aqui para você. Alice, Torquay e o resto acenaram para ele. Eles sabiam que Solta ainda não havia se recuperado da batalha. Solta entrou em seu quarto e sacudiu o dedo. Seu fluxo de ferão saiu de seu corpo e isso fez-se contorcer quando a dor agrediu seus músculos. Suas fibras musculares e células estavam vulneráveis neste momento, então se ele deixasse seu ferão sair de seu orbe de monstro, de alguma forma sobrecarregaria seus músculos e células. O Feron criou algum tipo de barreira ao redor de seu quarto para isolá-lo do lado de fora. Ele então foi até sua mesa e tirou vários livros da gaveta. Esses livros estavam todos relacionados ao lançamento de feitiços. Como construir corretamente a estrutura do feitiço de tiro avançado. Como identificar as partes do círculo mágico e repará-lo. Ele concentrou sua atenção em arquétipos por mais de 6 meses e isso levou a atrasar seu estudo dos feitiços mágicos. Já que ele não conseguiu treinar seu corpo, ele apenas focará sua atenção em feitiços agora. Saia, você tem algum tipo de conhecimento sobre feitiços? Solta perguntou curioso. Para ele, Saia era como uma enciclopédia a qual ele podia fazer qualquer pergunta. Um pouquinho. Eu só conheço alguns feitiços de baixo nível. Meu foco está nas habilidades de combate da raça Vaja, então não espere que eu ensine feitiços de alto nível. Saia respondeu. Ah, eu entendo. Então, estude feitiços comigo. Talvez você aprenda mais rápido do que eu e se isso realmente acontecer você pode me ensinar. Solta disse com um sorriso. Ainda vou rejeitar sua proposta.
E por que você precisaria da minha ajuda? Você é uma pessoa que pode imprimir feitiços em sua consciência interior consecutivamente. Todos os feitiços internos em minha consciência interior são apenas feitiços que imprimi com a ajuda das principais pessoas Vajra. Eu não posso fazer isso como você. Saia, disse a ele. Eu nem sei como você aprendeu todos esses feitiços quando estou ao seu lado o tempo todo, então por que se incomodar em me perguntar? Solta não podia dizer que não imprimiu pessoalmente esses feitiços em sua consciência interior. Ele acabou de comprá-los na árvore de habilidades e o sistema irá imprimi-lo automaticamente dentro dele. A verdade é que ele não era um gênio como Saya pensava.